paz do Senhor, querido professor, querida professora. Que alegria ver você por aqui, perseverando no chamado do Mestre. Como sabem, ao longo de toda a revista, seus primários serão estimulados a cumprirem o ID de Jesus, que está em Marcos, capítulo 16, versículo 15. Vamos ler essa referência? E disse-lhes: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Vamos convidá-los a uma aventura missionária, apresentando diversos países onde precisamos falar do amor de Cristo a todas as pessoas. Glórias a Deus. Quero pedir desculpa pela minha voz, estou bem gripada e com um pouco de dificuldade para estar falando, mas não poderia deixar de começar com pé direito, com chave de ouro, a nossa primeira aula do nosso terceiro trimestre. O plano de frequência será como da escola dominical, do qual há um passaporte. Cada domingo, os seus pequenos missionários deverão colar o carimbo da missão conquistada pelo mundo das lições. Então nós já estamos trabalhando, há vários trimestres, com esse passaporte missionário, com o selinho, onde os meninos recortam esse selinho e colam ali na missão do dia. Incentive-os a comparecerem dominicalmente, falando um pouco sobre o país carimbo, localizado na revista dos alunos. E aí, malas prontas? Porque neste trimestre vamos percorrer as viagens missionárias de Paulo. Seus pequenos missionários aprenderão como o grande apóstolo a levar a palavra de salvação aos perdidos com fé, dedicação e perseverança. Por meio do testemunho de Paulo, oramos para que o Espírito Santo inspire e capacite ainda mais você e aos seus primários para os desafios da Seara, que são grandes, nós sabemos disso, e sem desanimarem diante das dificuldades. Então, que o Espírito Santo nos capacite, esse é o nosso desejo. Afinal, o sofrimento do presente momento não pode ser comparados com a glória que em nós há de ser revelada. Nós encontramos essa reverência em Romanos 8 e 18. Graças a Deus. Em Isaías 52, versículo 7, diz assim: quão formosos são sobre os montes os pés dos que anunciam as boas novas, que proclamam a paz, que trazem boas notícias, que proclamam salvação, que dizem a Sião: o teu Deus reina. Então, Bíblia e passaporte na mão e pé na estrada. Glória a Deus. Jesus abençoe você, professor, abençoe a sua classe e que nós tenhamos um trimestre abençoado, maravilhoso. Glória a Deus. Agora eu quero convidá-los a orar comigo. Querido Deus, te louvamos e te agradecemos por esta oportunidade de estarmos iniciando mais um trimestre. Pedimos que o Senhor nos abençoe, que o Espírito Santo nos inspire, que nós possamos ter aprendizados maravilhosos, que possamos atender a expectativa do autor da lição e, mais precisamente ainda, que nós venhamos impactar o coração dos nossos pequeninos para que eles sejam fortalecidos, encorajados a divulgar a Tua Palavra, a levar o Evangelho aos coleguinhas da escola, a todos que eles tiverem a oportunidade. Nós pedimos uma bênção especial para esse trimestre, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Que Deus abençoe a cada um professor e que Deus venha abrir a nossa mente para compreendermos tudo o que estudarmos e que nós possamos passar esses ensinamentos que nós preparamos com antecedência para os nossos pequeninos durante as aulas. Glórias a Deus. Então, a dica para o professor: não esquecer de orar com seus alunos, de dar a eles a oportunidade de fazer algum pedido de oração e de orar por eles. Isso é muito importante, pois a oração traz paz e leveza aos corações
de todos nós, principalmente dos nossos pequeninos. Eu espero que, assim como nós, você esteja alegre por mais um trimestre, esteja animado e, com a ajuda do Espírito Santo, nos lembremos que o Deus que nos salvou e nos chamou é quem nos capacita para essa grande obra. Glórias a Deus. Então, seja abençoado em nome de Jesus, sinta-se animado para esse novo trimestre, cheio de muita expectativa, onde nós vamos viver as aventuras ou as viagens missionárias do apóstolo Paulo. São muitas as aventuras de um grande missionário e, por meio das próximas aulas, esperamos despertar em cada aluno o desejo ardente de anunciar a salvação. Se hoje conhecemos a verdade, é porque um dia alguém nos falou do Salvador. Sim, uma pessoa se dispôs a cumprir o ID de Jesus. Hoje, nós devemos fazer o mesmo. E assim, como nosso Deus, trabalhar para que todos sejam salvos. Como está registrado em 1 Timóteo, no capítulo 2, nos versículos 4. Vamos ler essa referência? Diz assim, que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Então, que você que nos assiste, você professor, todos nós estejamos dispostos a trabalhar para o nosso Senhor. Graças a Deus. O título da nossa lição, da primeira lição do terceiro trimestre do ano de 2025 é O Caçador de Cristãos. A referência bíblica de hoje está em Atos capítulo 9, dos versículos 1 ao 18. E qual é o objetivo da nossa lição? Que os primários desejem falar do amor de Deus a todos, até os que nos maltratam. E eu quero destacar aqui a última parte, até os que nos maltratam. Aqui está o ponto mais desafiador. A mensagem cristã ensina a amar os nossos inimigos, como Jesus ensinou em Lucas do capítulo 6, dos versículos 27 e 28. Mesmo aqueles que zombam, machucam, nos tratam mal, devem também ouvir sobre o amor de Deus, não com raiva, mas com compaixão. A frase incentiva as crianças a desenvolverem um coração missionário e amoroso, ensinando que devemos falar sobre Deus para todas as pessoas, não apenas para quem é legal, quem gosta de nós, aquela pessoa que nós gostamos, mas falar, inclusive, para quem nos trata mal. Isso mostra que o amor de Deus não tem limites e deve ser compartilhado com todos. Glórias a Deus. Então, professor, passe isso para o seu aluno, mostre a eles que a palavra de Deus nos ensina que nós precisamos demonstrar compaixão a todas as pessoas, independente se nos amam ou não, se gostam de nós ou não, se nos tratam bem ou não. Nós não podemos fazer distinção de pessoas. O ponto central diz assim: precisamos falar do grande amor de Deus para todas as pessoas. Glórias a Deus. Então, incentive seus alunos a fazerem isso, anunciar para todos. Devido à minha gripe, ao estado de saúde que não está lá, essas coisas, minha voz está péssima aqui para louvar. Então eu vou só sugerir que você leve o missionáriozinho do grupo Criança Diante do Trono, e tem outros também do Três Palavrinhas, mas que cante louvores, que esteja diretamente ligado à lição. Como nós estamos falando do missionário Paulo, é importante a gente trabalhar também corinhos, louvores, que falem sobre missionário, sobre missão. Então,
fica a dica desse louvor. Mas se você tiver outro, leve para a sua classe. E se eu não conheço, deixe aqui nos comentários para nós aprender e depois trazer aqui no decorrer do trimestre. Querido professor, inicie a sua aula com oração e planejamento. Orar é como afiar uma ferramenta para a realização do trabalho e planejar e otimizar o seu tempo na execução dessa tarefa. Temos pouco tempo com as crianças semanalmente e por esse motivo nós precisamos investir ao máximo para melhor alimentá-los espiritualmente. A última lição mesmo falou que Deus alimenta nosso corpo e nosso espírito. Então, para que nós venhamos dar uma boa alimentação espiritual para os nossos pequeninos, nós precisamos preparar com antecedência, estudar bem o tema, a lição, para que nós venhamos ter muitas referências para passar para a turma. Como estamos iniciando um trimestre novo, já separe cânticos que abordem a verdade bíblica que nós estudaremos nesse trimestre de acordo com cada lição. Lembre-se de que as crianças são muito importantes para Deus e Ele tem nos dado essa oportunidade de inculcar esta poderosa verdade em nossos pequeninos, mesmo que alguém os fale o contrário. E nós precisamos de frisar bem a palavra do Senhor, de fazer com que eles fixe bem aquilo que nós estamos ensinando, porque o mundo é cheio de ofertas, cheio de coisas atrativas para tentar deturpar os ensinamentos cristãos. Mas nós estamos aqui cheios do Espírito Santo para levar a palavra de Deus. Receba os seus alunos com alegria. Você pode pensar numa frase curta de acolhimento e repeti-la para todos os alunos durante o momento da chegada ao longo do trimestre. Por exemplo, você pode usar o nome da criança e dizer: suponhamos que a Maria chegue na sala hoje. Você vai dizer: Maria, você é escolhida por Deus. Ele tem grandes planos para a sua vida. Lembre-se de separar um momento especial para trabalhar o plano de frequência. É importante aqui nós trabalhar esse plano de frequência com as crianças para que elas tenham desejo de sempre estar retornando nas próximas aulas. Escolha o ajudante do dia, prepare o momento da oferta e ore com a certeza de que Deus está presente. Glórias a Deus, e Ele sempre está. Para essa lição, você vai precisar de um globo terrestre ou um mapa mundi, um globo confeccionado com bola de isopor. Isso vai ficar de acordo com a criatividade de cada professor. Então, você vai precisar, para confeccionar esse globo, tinta guache, palito de dente, pincel anatômico, papel pardo, se for preciso substituir a lousa, lápis grafite para todos os alunos, lápis de cores, e assim você vai estar confeccionando o seu globo aí. E esses lápis, esses materiais você vai estar utilizando durante a aula. Vamos para o nosso Memória em Ação. Diz assim: Ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Eu sempre deixo uma dica para o professor de ler em versões diferentes, para que os alunos não fiquem perdidos, para que eles tenham certeza que esta palavra ela veio da fonte inesgotável, da palavra de Deus. Ela não é mentira, não é invenção, ela é real. Na versão Almeida, revista e atualizada, diz assim o mesmo versículo: o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. 1 Timóteo 2 e 4. Então leia com eles, peça a algum aluno para que leiam, dê a oportunidade a outros alunos para também ler o versículo, e assim eles estarão participando da aula. Professor, sempre estude o contexto do versículo que será memorizado, lembrando que a versão indicada e utilizada para o melhor entendimento das crianças é a tradução da linguagem de hoje, NTLH. E eu sempre indico, ao professor também outras versões. Mas a versão da lição é uma versão mais fácil de compreensão. É a linguagem de hoje que os alunos têm mais facilidade de compreender
a palavra de Deus, graças a Deus. Então leia o versículo na Bíblia e depois, com palavras simples, explique quem é este. Ele, exemplifique todos, que pode ser criança, adultos, meninos, meninas, rico, negros, pobres, japoneses, etc. E por fim, explique que essa verdade é a palavra de Deus. Como recurso visual para ajudar na memorização, leve o globo terrestre ou o mapa mundi ou o globo que você também pode ter confeccionado de isopor com antecedência. Peça para que cada criança aponte um lugar no mundo. Então, é interessante ou o globo terrestre ou o mapa mundi, para que eles possam colocar o dedinho lá e apontar um lugar no mundo. Observe qual é o local para que recitem juntos tais lugares. Por exemplo, suponhamos que o aluno apontou lá para a Holanda. Então você vai ler: ele quer que todos os holandeses sejam salvos e assim por diante. E para finalizar, peça que recitem o versículo juntos, reforçando a palavra todos. Ou seja, não é só para mim, ele não quer só que eu seja salvo, só que você seja salvo, mas que todos nós sejamos salvos. Aleluia, glórias a Deus. Agora nós vamos para a missão dessa semana, que é orar pelo país da Bolívia. Como já temos feito nos outros trimestres, vamos percorrer hoje pelo país da Bolívia. Além de orar por ele, nós vamos conhecer um pouquinho da sua história. A Bolívia está situada na região central da América do Sul. Faz fronteira com o Brasil, Paraguai, Argentina, Chile e Peru. É um país sem saída para o mar. O nome Bolívia vem do nome militar e político Simão Bolívar. Não sei se eu pronunciei aqui corretamente, mas foi um grande precursor, pois ele iniciou a libertação da Bolívia e a independência da América do Sul no século XIX. E aí é interessante que você, professor, leve essa curiosidade. Eu sempre falo um pouquinho do país na minha classe e se puder imprimir alguma curiosidade, levar, é importante para que os alunos conheçam também um pouquinho sobre a Bolívia. Temos outra curiosidade aqui, que a Bolívia é nos extremos no clima. Lá, o clima da Bolívia pode variar do calor tropical de 40 graus ao frio polar de 0 graus abaixo de zero. Em uma única viagem, você vai visitar e vai conhecer as florestas tropicais, as montanhas nevadas e o deserto. Também, da mesma forma, você pode iniciar a viagem nessa tranquilidade a nível do mar. Então, em uma única só viagem, você vai estar em um lugar frio e quente ao mesmo tempo. Agora nós vamos falar sobre a capital da Bolívia. Segundo a história, ela possui duas capitais: La Paz, que é sede do governo e centro administrativo, e Sucre, capital constitucional e sede do judiciário. A bandeira da Bolívia tem 3 faixas horizontais: vermelha superior, e representa o sangue derramado pelos heróis da pátria. Sempre que eu trago aqui alguma curiosidade sobre a bandeira, sobre as cores, tem um símbolo importante, uma marca, né? E aqui também a cor amarela no meio simboliza as riquezas minerais. O verde inferior representa a fertilidade e a natureza. Então, vejam que são cores simbólicas, mas que têm um significado relevante e importante para o país. O idioma oficial é o espanhol, mais falado. No entanto, a Bolívia reconhece oficialmente 36 idiomas indígenas, incluindo Quechua, Aymara e o Guarani.
A importância do monumento Pôr do Sol. Para você que ainda não nos acompanha e está chegando agora, a lição sempre traz um monumento importante do país e, além do país, ela traz um monumento importante. E o de hoje é a Porta do Sol, ou Puerta del Sol. É um monumento arqueológico de grande importância, localizado no sítio de Tiwanaku, próximo a La Paz. Feita de uma única rocha, acredita-se que tenha ligação com observações astronômicas e o calendário andino. É um símbolo da antiga civilização Tiwanaku, uma das mais antigas da América do Sul. Então, está aí um monumento importante no país da Bolívia, só que não é só esse monumento que existe lá, como em todas as nações, quando nós trazemos relato aqui, há vários monumentos, mas o destacado pela lição é o Porta do Sol. Muitos bolivianos o consideram como uma herança espiritual e cultural dos povos ancestrais. Agora nós vamos para um dos pontos mais importantes dessa missão da semana, que é saber qual que é a religião predominante no país, se nós podemos livremente falar de Jesus. A maioria da população é cristã, principalmente católica romana, embora o protestantismo evangélico tenha crescido nas últimas décadas. Então, lá predomina muito o catolicismo. E também tem práticas indígenas, o sincretismo religioso também são comuns. É permitido pregar o evangelho de Jesus na Bolívia, embora exista algumas restrições legais quanto ao proselitismo. O que é o proselitismo? É a tentativa persistente de persuadir ou convencer outras pessoas a aceitar as suas crenças ou a sua fé, e em geral relativas à religião ou à política. Então é bom o professor também levar esse conceito, essa definição de proselitismo, porque muitas pessoas às vezes ficam perdidas lá, perguntando que palavra diferente, o que quer dizer isso. Mas nós vemos aqui que há sim alguma restrição, especialmente entre comunidades indígenas protegidas. Igrejas evangélicas funcionam normalmente e têm liberdade de culto. Na Bolívia, eles também se envolvem muito na prática de bruxaria, fazem muitas oferendas, fazem muitas referendas e rituais, que inclusive até existe o mercado das bruxas, onde eles compram produtos para realizarem os rituais dos quais são adeptos. Então percebe-se aqui o quanto precisamos orar por este país, pedir a Deus que envie missionários que estejam dispostos a intensamente pregar o Evangelho, espalhar o Evangelho a esta nação e fazer discípulos para o reino de Deus. Glórias a Deus. E quais são os pedidos de oração para essa nação? Nós vamos orar pela unidade e paz entre os povos indígenas e o governo, especialmente em tempos de conflitos sociais e políticos. Então existem muitos conflitos, mas o nosso dever, a nossa missão é orar por este país. E eu trouxe também mais um pedido, que é orar pelo crescimento do evangelho nas regiões mais isoladas, onde há pouco acesso à palavra de Deus. Eu trouxe o relato aqui que lá eles têm muitas práticas, de bruxarias, fazem oferendas. Então é um país que precisa muito ser trabalhado o evangelho para a libertação daquele povo. Agora nós vamos para o Explorando a Bíblia. Glória a Deus, estamos caminhando para a história. E a história de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, dos versículos 1 ao 18. Importante que leiam toda a referência e que incentive os alunos a abrirem suas Bíblias e lerem também. Eu sempre deixo essa dica se houver tempo hábil. Caso não haja esse tempo hábil e o seu tempo seja reduzido, faça apenas um resumo sobre
referência da lição. E Atos capítulo 9, versículo 1 ao 18, narra a poderosa conversão de Saulo de Tarso, que mais tarde se tornaria o apóstolo Paulo. Saulo era um homem perseguidor dos cristãos, cheio de ódio contra os seguidores de Jesus. Ele havia recebido autorização para prender cristãos em Damasco. Damasco é uma cidade, para você que ainda não sabe. Faça essa pergunta, alguém sabe aí qual é o nome da cidade que Paulo tinha recebido autorização para prender cristãos? Espere eles responder e depois dê a resposta. Damasco. Porém, no caminho para Damasco, algo sobrenatural acontece. Uma luz intensa do céu o cerca, e ele ouve a voz de Jesus perguntando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo pergunta: quem é? E Jesus responde: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo fica cego por 3 dias. Pergunta aos alunos: alguém já ouviu essa história? Por quantos dias Saulo ficou cego? Aguarde a resposta depois. Ele ficou cego por 3 dias e foi conduzido por outros até a cidade. Enquanto isso, Deus fala com um discípulo chamado Ananias, mandando ir até Saulo. Mesmo com medo, porque todo mundo já sabia a fama de Saulo, era um perseguidor de cristãos, um homem mau, Ananias obedece e vai até ele, e põe as mãos sobre Saulo, e ele recupera a visão, e cheio do Espírito Santo é batizado. E aqui já aprendemos uma lição. Ninguém está fora do alcance da graça de Deus, mesmo sendo um perseguidor. Ele pode ser transformado. Glórias a Deus. Passe isso para os seus alunos, professor. Fala que mesmo que tem um coleguinha na escola que persegue, que tem um vizinho que persegue, que tem uma pessoa que está ali o tempo todo te perseguindo, te entristecendo, Deus também o ama e quer transformar a sua vida. Agora nós vamos para a nossa história completa. Você sabe quantas pessoas existem no mundo? Faça essa pergunta para os seus alunos, mostre a figura 1.1. Estima-se de que hoje existam 8 bilhões de pessoas no planeta Terra, sem contar as que já morreram e as que ainda nascerão. É muita gente, não é mesmo? E Deus deseja que todas essas pessoas o conheçam para um dia poderem morar com Ele no céu. Lembra que nós estudamos, crianças, que Deus, depois que Ele ressuscitou, que Ele voltou para o céu, Ele foi preparar para nós uma morada. E para nós ir morar no céu, nós precisamos falar de Jesus a todas as pessoas para que elas também tenham essa oportunidade. Após Jesus subir aos céus e nos deixar essa missão, o Espírito Santo desce sobre os seus discípulos, dando-lhes o poder e autoridade para anunciar a todos a sua palavra, a sua salvação. Assim, cada vez mais pessoas convertiam-se ao Senhor Jesus, tornando-se cristãos. Não esqueça de levar os recursos visuais. Crianças nessa faixa etária, eles gostam muito de ver gravuras, imagens. Então apresenta para eles a imagem 1.2. Havia um homem chamado Saulo, que era fariseu, e não sabia que Jesus era o Filho de Deus. Por isso, pensava que os cristãos estavam desobedecendo a lei do Senhor e começou a persegui-los. Certa vez, ele pediu ao grande sacerdote para lhe dar cartas autorizando-o a ir até as sinagogas, prender todas as pessoas que falassem de Jesus. Veja que ele pediu autorização e a ele foi concedido. Saulo ainda levou alguns homens para acompanhá-lo até a cidade de Damasco. É importante vocês sempre frisar para os alunos que o povo de Deus, desde o princípio, era perseguido e hoje não é diferente. Ainda há pessoas que querem nos calar, que querem nos impedir de falar do amor de Deus. Voltando à lição, ele tinha muitos planos para prender homens e mulheres
que serviam e falavam de Jesus. Mas Deus tinha planos bem diferentes. Por isso que a Bíblia diz que os planos de Deus são maiores que os nossos. Quando Saulo estava perto da cidade, de repente, uma luz forte que vinha do céu brilhou em volta dele. Apresente a figura 1.3. Ele não conseguiu ver mais nada e caiu no chão. Então, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele perguntou: Quem é o Senhor? E o Senhor respondeu: Eu sou Jesus, aquele que você persegue. Já imaginou, crianças? Aquele homem deve ter ficado com muito medo. Imagine como ele ficou. Eu acho que ele ficou com muito medo e até tremeu. Dê uma oportunidade de descontração nessa hora, pergunte para os alunos, ouçam com atenção, depois volte para a sua lição e fala: pois é, depois Jesus disse para Saulo se levantar, entrar na cidade para uma pessoa que iria falar o que ele precisava de fazer. Então, após esse encontro maravilhoso, transformador com Jesus, Deus deu a Saulo uma ordem para entrar numa rua chamada direita e lá ele encontraria alguém que iria dizer tudo o que ele precisaria fazer. Os homens que estavam vigiando com Saulo ficaram espantados, pois também ouviram uma voz, porém não viram nada. Esse é o nosso Deus, o Jesus Todo-Poderoso, o qual nós temos aprendido aqui sobre o seu poder. Quando Saulo se levantou, percebeu que estava cego. Então os que estavam com ele o pegaram pela mão, o guiando até a cidade. Saulo ficou por 3 dias sem conseguir ver e durante esses dias não comeu e nem bebeu. Em Damasco, um seguidor de Jesus chamado Ananias. Inclusive, neste momento que vocês podem perguntar, alguém sabe aqui o nome do seguidor de Jesus que foi mandado por Jesus até Saulo para falar do amor de Deus? Espere eles falar e diga: isso mesmo, é Ananias. Ele teve uma visão para ir até a casa de Judas, na rua direita. Essa rua existe até hoje, para encontrar Saulo da cidade de Tarso. Ananias, a princípio, ficou com muito medo, pois sabia que Saulo era perseguidor dos cristãos. Mas o Senhor disse a ele que aquele homem era uma pessoa escolhida para trabalhar para ele, anunciando seu grande amor a todos, mesmo aos que não eram judeus. Então imagina que, a princípio, aquele homem com medo de ir até Saulo, mas é importante frisar aqui para os alunos que Deus, quando ele tem um plano na vida de alguém, ele pode ser o mais carrasco, o homem mau, pode ser a pessoa mais perigosa, que Deus transforma ele e faz ele trabalhar para ele na obra de Deus. Apresente o recurso 1.4. Então Ananias obedeceu, foi até lá, impôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na entrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado, aceitando a Jesus como Senhor e Salvador. Oh, aleluia! Glória a Deus. Veja como Deus é maravilhoso, é poderoso. Não adianta ser valentão, ser fortão, ser bravo, achar que faz tudo. Porque quando tem um encontro com Jesus, ele liberta, transforma e muda o homem. Que bom que Ananias obedeceu, venceu o medo, a mágoa para fazer a vontade do Senhor, anunciando a sua salvação, até mesmo para quem que antes o maltratava. Que nós também possamos ser como Ananias, amém? Que venhamos ser pessoas corajosas e não tenhamos medo de nada, mas em nome do Senhor, com o Senhor na frente, nós podemos vencer, nós somos vencedores e podemos fazer a vontade do Pai, mesmo diante do acusador, do opressor. Agora nós vamos à correção das atividades.
De acordo com a história, ligue corretamente a pessoa com a ação realizada. Aqui eu vou deixar as ações e as pessoas. As pessoas é Saulo e Ananias. E as ações estão aqui. Dê às crianças um tempo para realizar a atividade e após corrija. A primeira ação aí é Saulo foi à cidade de Damasco prender cristãos. E em oração voltou a ver e foi cheio do Espírito Santo. A segunda pessoa é Ananias, a ação é servo de Jesus, morador de Damasco, falou de Jesus e orou por quem antes o perseguia. Então aqui está a correção. Atividade número 2. Ajude Saulo a chegar à cidade de Damasco, pintando o caminho certo. Aqui está a correção do caminho trilhado por Saulo. E a atividade número 3. Complete corretamente o versículo usando as palavras do quadro abaixo. E as palavras são Ananias, salvos, todos, verdade, Saulo. E aqui está o versículo, a gente vai completar, as lacunas estão aqui. Você vai ler com os alunos e falar, ele quer que todos sejam salvos e venham a conhecer a verdade. 1 Timóteo, capítulo 2, e o versículo 4, que é o nosso memorizando. Eu vou deixar aqui também a atividade proposta no quadro A Arte de Ensinar, para você, professor, realizar com a classe. Como educadores, precisamos ter clareza nas características mais peculiares das crianças na faixa etária dos primários, que são as crianças de 7 a 8 anos. Vai ter locais, igrejas, que não vão ter classe de pré-adolescentes, vai ter só adolescentes ou de pré-primários, mas para esses alunos, munidos dessas informações, nós usaremos métodos mais indicados para tornar ainda mais eficaz o aprendizado. Então tem classe que tem crianças que vai estar um pouco misturada. Por exemplo, na classe que eu leciono, tem criança de 5 anos, tem até criança de 2. Então, por isso é preciso ter recursos. Aproveite, por exemplo, que os primários apreciam muito ouvir as histórias contadas pelos adultos. Então, como tem crianças menores também, é de suma importância ter muitos recursos visuais, que é o que prende a atenção dos alunos. O tempo de atenção para essa faixa etária pode atingir no máximo 20 minutos. E aí, mais uma recomendação, seja breve no contar da história, dê muitos exemplos, apresente muitos recursos para que eles interajam também. Portanto, é importante você estar atento a fim de perceber quando o grupo começar a dispersar o foco. E, mais uma vez eu digo, os recursos são importantes por isso, que quando tem coisas diferentes, eles prestem mais atenção. Outro fator importante é que as crianças dessa faixa etária estão no processo de aprendizado, de alfabetização. Então tem uns que sabem ler, outros estão aprendendo, outros já sabem. Por isso valorize a leitura e estimule por meio da aproximação das crianças com a sua própria Bíblia. Por isso que eu disse que é bom pedir para que eles leiam. Ah, mas eu gaguejo, não tem problema, a gente vai te ajudar. E nessa idade as crianças possuem muita energia. Então inclua durante a aula atividades que requeiram movimento. Elas também gostam de brincar com números e palavras, então é uma boa dica aí anotar na lousa números mencionados na história. No caso dessa aula, por exemplo, escreva os algarismos dos números que aproximam de pessoas que existem no mundo. Então foi falado aqui que existe aproximadamente 8 bilhões de pessoas em todo o planeta, então é bom colocar esse número ali na lousa ou levar confeccionado em um cartaz para você estar trabalhando com eles ali. E certeza que eles ficarão fascinados. Agora nós vamos orar para encerrar a nossa primeira aula do trimestre de número 3. Querido Deus, oramos, agradecidos ao Senhor por esta oportunidade de iniciarmos mais um trimestre e com uma aula excelente, maravilhosa, no qual nós aprendemos sobre a missão de Saulo, o perseguidor que se torna o pregador da Tua Palavra. Pedimos ao Senhor que nos ajude nesse trimestre a
estudar e buscar profundamente a tua palavra, para que tenhamos bastante conteúdo para passar para os nossos alunos. Eu agradeço ao Senhor pela vida de cada inscrito do canal, daqueles que estão novos por aqui, que Deus os abençoe, de cada professor, de cada aluno, que venhamos ter um trimestre abençoado, que possamos absorver muito as aventuras do apóstolo Paulo e que venhamos colocar em prática, seguindo o seu exemplo, em o nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus, que Deus os abençoe. Eu concluo aqui dizendo que é bom que você despeça com alegria, convidando os alunos a voltarem para a próxima semana, para descobrirem o que vai acontecer com Saulo no próximo capítulo, na próxima lição. Eu vou ficando por aqui, deixo aqui um abraço forte, um beijo no seu coração. Tchau, tchau. E te espero na próxima aula, na lição de número 2.